Chegando o nosso programa Via de Fato no Digital. Toda terça, né, a gente faz o programa Via de Fato no Digital, então você vai acompanhar aqui as principais informações no dia de hoje. E como minha sempre nós temos convidados aqui especiais que fazem parte da bancada, né. Nós temos aqui hoje a Inês, já está aqui do lado, nós temos também hoje a participação do Frank, da crítica, também já vai ser externa, está lá para o lado de Brasília e vai comentar bastante assunto conosco hoje no nosso programa. Olha, hoje a gente vai falar sobre delação de Workário, tá, pode ser conduzida pela Polícia Federal, hoje vamos debater esse assunto. Esposa de Moraes também detalha contrato com Banco Master. Olha, degustação de uísque de mais de 3,2 milhões em Londres reúne Moraes, chefe da PF e empresário. Vê se pode um negócio desses, né. Bem, nós vamos debater também o tema dos Estados Unidos que está aí querendo classificar o PCC e o CV como narcoterrorismo. Essas e outras informações a gente começa a partir de agora aqui no nosso programa. E eu quero logo dar uma boa noite aqui para Inês. Inês, boa noite, tudo bem? Seja bem-vinda. Boa noite, Nildo Magalhães. Boa noite a todos os ouvintes que estão nos acompanhando nesta hora. Vamos também lá para o Frank, que está acompanhando o programa diretamente de Brasília. Frank, boa noite, seja muito bem-vindo ao programa. Boa noite, Nildo. Boa noite, Inês. E boa noite a todos os telespectadores que acompanham esse programa, que traz informações realmente diferenciadas, atualizadas e que deixa o telespectador bem mais atento com o que realmente acontece no país. Então bora começar com a primeira matéria de hoje, porque a delação de Workário pode ser conduzida pela Polícia Federal. Inês, esse tema é bastante interessante. Por que a Polícia Federal e não Está pedindo, né? por que a Polícia Federal? Não a PGR? Porque o PGR, digamos assim, ele já deu uma bola fora a semana passada, né? Quando o André Mendonça consultou ele, deu 72 horas para que ele avaliasse a prisão aí do Daniel Workário, desse empresário, Uhum. e o PGR simplesmente disse que era pouco tempo, Nildo, para analisar tudo. Aí o André Mendonça efetuou a prisão, o André Workário foi preso. Depois, o que acontece, a a PGR vem e se manifesta contra o André Mendonça, dizendo até uma nota agora há pouco que eles colocaram, a PGR, que aquele caso do sicário, aquele que se enforcou lá na Superintendência da Polícia Federal, que se matou, ele, tipo assim, ele colocou a culpa da morte daquele cidadão até na prisão aí do Daniel Workário, o PGR. Ou seja, a Polícia Federal está entendendo que, infelizmente, a PGR, aí o nosso Paulo Gonet, não é muito de confiança, porque a gente sabe para que lado ele está trabalhando, e não é para o lado do Brasil, Nildo, infelizmente. Parece que o nosso PGR está aí tentando encobrir aí os crimes aí dos criminosos, né, dos mafiosos. Porque quando foi para ele, digamos assim, condenar aquelas pessoas do 8 de janeiro, cujo Fux disse que não tinha como os advogados analisarem terabytes, gigabytes de tantas coisas que envolviam ali o caso do 8 de janeiro, ele disse que não, que podia, que tinha tempo. Mas quando é o Daniel Workário, ele disse que 72 horas era pouco tempo. Você está entendendo? Parece que para colocar na cadeia a Débora dos Santos, que pichou com batom, aquele cidadão que pegou aquela bola lá dentro do Planalto e levou para a delegacia, ele não teve problema nenhum de condenar 17 a 14 anos. Mas o Daniel Workário parece que ele não quer, digamos assim, enfrentar. Deixa eu ir lá com o Frank da crítica, porque ele vai também explicar para a gente por que, Frank, a Polícia Federal está tomando a frente, né, dessa possível delação de Workário. Olha, pois é, Nildo, o que é que se observa hoje no Brasil? O Brasil virou um tipo de
de luta do bem contra o mal, tá? A gente fala muito de polarização política da direita com a esquerda, mas a realidade que nós estamos enfrentando é o bem contra o mal. Só que esse bem contra o mal, ele está espalhado em todas as instituições. Existem políticos que estão querendo escancarar a corrupção, enquanto outros estão querendo esconder a corrupção. E assim também acontece no judiciário e na Polícia Federal. Existe uma turma da Polícia Federal que escancara os assuntos que estão aí, e existe uma outra turma que está mais voltada para o lado do Judiciário, do Supremo ou da PGR, como a Inês trouxe aí. E o que é que ocorre? Essa questão da delação, o Vorcaro já surtou, já está disposto a falar tudo, diz que vai contar tudo, mas ele não quer contar para a PGR, porque ele, segundo informações, né, e segundo até as próprias matérias que tem lá no celular dele, né, que foram trocadas com o Alexandre de Moraes e com tantos outros, ele já pagou jantar, charutos e outras coisas para a PGR. Ele entende que o cara é da corrupção. E nesse momento, ele só consegue enxergar salvação naqueles que não são corruptos. Olha que interessante, Nildo. Ele que ganhou muito dinheiro, que se envolveu absurdamente comprando parte das instituições brasileiras com corruptos e corrupções, hoje percebe que a salvação dele está naqueles que não se deixam levar pelos atos corruptos que acontecem no Brasil. Bem, você falou também hoje do programa do Via de Fato na TV A Crítica, que a gente apresenta de segunda a sexta-feira pela manhã. Você disse que Vorcaro estava gritando nas cela, informações que você obteve aí com exclusividade, e alguns agentes da Polícia Federal estavam aí já gravando os gritos, que ele citava nomes. Isso, pode ser vazado em qualquer momento, Frank? Pois é, Nildo, isso é uma realidade, tá? O Vorcaro, segundo informações de bastidores dentro da polícia, né, dentro da cela lá onde ele está surtando. Ele está surtando, é um rapaz novo, né? A gente vê cheio de namoradas lindas e tudo do bom e do melhor, viajava para lá e para cá, não ficava parado um segundo em um ponto. Você deixar o cara trancado numa cela de 16 metros quadrados, o cara tá ficando pirado. E os agentes começaram a ouvir voz e gritos do Vorcaro, dizendo assim: "Olha, seu filho é de não sei o quê, eu te dei tanto", e citando o nome de magistrados, citando o nome de poderosos e gritando na cela. E alguns agentes que ali, porque ali está na cela, ali não tem segredo de justiça, ele está preso. Ele não pode fazer declarações, ele não pode dar, entrevistas, mas ele gritando lá livremente e alguém gravando, é óbvio que daqui uns dias vai estar vazando isso aí. E ele grita nomes, ô Nildo, que não queira saber. E ele fala de valores que não queira saber. E ele ainda Ixi. grita: "Eu tenho como provar". Eita. E isso está pegando pesado, porque ele sem sequer chamarem, ou seja, porque uma coisa, ô Nildo, é Hã. você ser intimado a fazer uma delação premiada. Outra coisa é você querer fazer essa declaração premiada, essa delação premiada. E pelo que está acontecendo no momento, está se mostrando claro que o Daniel Vorcaro está desesperado para fazer essa delação premiada. Surtou e não está suportando ficar calado. É, meu irmão, esse é o Vorkar aqui na tela, né, disposto aí fazer uma delação, como o Frank disse, é um cara novo, tá aqui a imagem dele, né, e deve estar surtando porque ele estava no meio com poderosos, né, A bancando gente essa tem até estrutura toda, imagens, Inês. né, o Ian pode É, colocar dele preso, dele cadê? sendo conduzido, né, ali para o presídio federal ali em Brasília. Se puderes colocar aí, Ian, eu acho que deve estar aí. Tá. As imagens do Vorcaro sendo preso, sendo conduzido ali para a penitenciária em Brasília, Nildo, aí você percebe Tá um aí. homem Uhum, que vivia do luxo, não é verdade? uhum. Agora está humilhado, como o Frank falou, numa cela de poucos metros quadrados.
vivia no luxo e agora está ali. O que É, não se passa na cabeça desse homem nesse momento, né? Com certeza, ele vai delatar todos aqueles que fizeram parte, como o mesmo o Alfredo Gaspar falou ali na CPMI, dessa máfia que tomou conta do Brasil, pois é, o infelizmente. Alfredo Gaspar, para quem não sabe, faz parte da CPMI, um relator que colocou uma foto, né, do Alexandre e uma foto do Workário do lado e disse: "Esse aqui faz parte da máfia e esse recebeu de quem faz parte da Do máfia". mafioso, No né? caso do mafioso, no caso era o Alexandre de Moraes, recebeu dinheiro e por muito menos, eu acho que qualquer um deles seriam presos e segundo o próprio, o deputado chegou a dizer que se fosse ele estava preso até a terceira geração, né, pelo Moraes que até um tempo atrás se dizia ser salvador da democracia e muitos estavam acreditando nisso. Vamos E continuar aqui e porque o deixa eu só assunto continua. deixa eu só Hã, puxar um gancho aqui diga. rapidinho, é que depois que vazaram essas conversas aí do Worcaro com Alexandre, Hum. a esquerda e os apoiadores do Alexandre dizem que aquele Alexandre que aparece ali não é o Alexandre de Moraes. É, chegaram a cogitar Isso. essa Colocaram que é uma isso. mentira, né. A esquerda Colocaram até tentando dar uma mentira. colocaram Mais uma até delas, um tantas mentiras. Alexandre chamado Alexandre dos Reis, dizendo que seria esse cidadão que o Worcaro conversava. Tá. Só que a mulher dele já veio a público, a esposa desse cidadão já veio a público e disse que ele nunca conheceu o Worcaro, nunca conheceu o Alexandre de Moraes, para tentar tirar a responsabilidade do próprio Moraes, mas não adianta, Nildo, porque parece que já existe a tecnologia que já pegou os prints dele. Tecnologia de Israel, né, a própria Polícia Federal tem isso. Mas bora avançar que ainda tem muita coisa, o nosso programa ele tem um tempo bem pequeno, mas vamos lá, a esposa de Moraes, gente, ainda tá nesse tema, né, detalha contrato com o Banco Master e eu venho para cá vou lá para o Frank agora para a gente poder fazer a interação. Frank, eu até brinquei hoje no programa da TV dizendo que tinha um personagem que tinha lá o Caco e a esposa era Magda, numa série da Magda. na Magda, uma série da Globo que dizia o seguinte. Ele dizia assim para tudo que ela falava besteira, ela falava: "Cala a boca, Magda!" E parece que o Alexandre de Moraes eu não sei se ele falaria isso pra Viviane, né. "Cala a boca, Viviane, que pelo amor de Deus!" O que ela falou não justifica tanto dinheiro para uma prestação de serviço de consultoria jurídica para o Banco Master. Confere, Frank. Pois é, Nildo, realmente confere que ela se viu na obrigação de dar satisfação. Por quê? O nome dela está sendo citado todo o tempo, o contrato foi feito com o escritório de advocacia dela, mas em nenhuma das conversas em que se trata de trabalho, lá descoberta no telefone do Alexan do Daniel Porcaro, tem qualquer fala dele com o escritório de advocacia dela. Não existe. O que tem lá é sempre conversas do Daniel Worcaro com Alexandre de Moraes, ou seja, é como se o escritório prestasse serviços, né, somente para que o Alexandre de Moraes atendesse às solicitações dele. Então ela, diante de tudo o que acontecia, ela dizia: "Olha, eu preciso dar satisfação para dizer que eu trabalhei". E ela fez uns cálculos, ela chamou e fez uns cálculos lá e veio trazer à tona os cálculos dos valores, para justificar os valores de 129 milhões. E quando ela pôs os cálculos na mesa, o Nildo, a coisa piorou, porque nada batia com nada. Ainda que ela gastasse todo o dinheiro nos cálculos que ela fez, ficava sobrando uma leva de dinheiro absurdo, dos 80 milhões que já foram pagos para o escritório dela. Você já viu aquele ditado, vou dizer um ditado um pouquinho chato, mas já viu aquele ditado que fala que quanto mais mexe, mais fede? É melhor que deixasse quieto? Pois é, ela mexeu, o fedor subiu mais ainda, tá mais fedido ainda, e agora não tem mais o que fazer para se defender das próprias bobeiras que eles estão colocando em pauta. Defender, mas a coisa, como diz o próprio Claro. Frank aí, tá ficando mais feia, né. A dona Viviane Barce de Moraes, ela tá querendo, né, digamos assim, limpar o dela, né. Hum. Porque se realmente se descobrirem que a pessoa com quem Worcaro estava ali pedindo para analisar, conseguiu, bloquear para quem o Worcaro dava aquelas explicações, como quem dá não para um advogado, nem para um juiz, mas para alguém que está se tratando ali como uma parte da sociedade, ela está querendo tirar o dela da reta, Nildo.
E o interessante é que o Estadão, veja só, o Estadão, ele consultou 13 escritórios de advocacia do país e especialistas sugerem que o valor de 129 milhões está fora dos padrões comuns da área. Ou seja, a dona Viviane Barsi colocou uma conta ali que não, digamos, não bate com os escritórios de advocacia no país. E detalhe, tem mais uma informação, que ela disse que nunca conversou com o Vorcaro, Nildo, sendo que ela que era a advogada do banco. E o esposo, que é o marido, que é um juiz da Suprema Corte, é quem conversava. É o que o Frank falou agora há pouco, né, Inês? Então aí Gente, mas é uma situação complicada. O que ela está querendo com essa nota aí? Se justificar diante da sociedade, é. de que ela fez um trabalho segundo os padrões normais da advocacia. Só que não adianta mentir, dona Viviane. Os especialistas aí da área estão desmentindo a sua nota. Não existe porque o valor é muito alto, Inês, né, o valor é muito alto para uma consultoria, uma prestação de serviço. Acho que as melhores, escritórios de advocacia do Brasil ganharia uma média aí de 5% desse valor total pelo período todo de trabalho que ela, segundo o contrato, prestaria de serviço. Mas olha só, gente, isso aqui parece uma novela, porque a gente vai para um próximo capítulo, né. Degustação de uísque de 3,2 milhões em Londres reúne Moraes, chefe da Polícia Federal e empresários. Tu tem essa informação? Lê pra gente aí, Inês. Sim, olha só, segundo o Poder 360, o ministro Alexandre de Moraes, o diretor da PF Andrei Rodrigues e o empresário Daniel Vorcaro participaram de uma degustação de uísque, o Macallan, né, em Londres, em 2024, Nildo, Hum. durante um evento ligado ao Fórum Jurídico Brasil de Ideias. Essa experiência, segundo o jornal, segundo o portal 360, ele diz que teria custado cerca de 3,2 milhões. Olha só, esse encontro custou cerca de 3,2 milhões e reuniu autoridades e empresários convidados. Esse uísque aí, que vamos colocar aí na tela, aí coloca aí na tela, meu querido Ian, esse uísque aí que eu acho que tu ainda não tomou esse uísque. Mas esse aí é o real, Inês? Oi? Esse é o É nome o do uísque? real, Não, isso. dizendo esse é o que foi é É o o que que eles tomaram lá? degustaram. Esse Ah. uísque, Nildo, ele Por é que tu disse que lá que eu não escocês. tomei? Poderia ter tomado sim, pô. Ele é escocês renomado e é conhecido como um dos mais exclusivos do mundo, sendo que um litro desse Hum. pode custar R$ 1 milhão. É Sim, mesmo? Aí já ficou mais difícil, sim, né. R$ 1 milhão. Pode ser vendido a R$ 1 milhão. Para você ver um magistrado, o que mais nos deixa, assim, perplexo é que um magistrado da Suprema Corte, que é um servidor público que ganha uma faixa de R$ 40.000 por mês, gastando, assim, numa noite, num momento, 3, alguns milhões numa festa ali. Isso é o que nos deixa, assim, assustados e abismados com tudo que isso que acontece. Muita festa, muito dinheiro, muita farra com personalidades e autoridades. Frank, comenta um pouco sobre esse assunto, porque eu sei que tu tá acompanhando de perto essa situação e, como eu disse, parece uma novela, e as farras tinha fotos aí de intimidade também nessas farras. Tinha muita brincadeira, não sei se seria brincadeira pesada ou inconveniente. Frank, é contigo. Pois é, depois de tomarem umas doses de um uísque desse, todo mundo fica doido mesmo, né. Agora, o que é interessante é que, nesse evento, estava lá o secretário da Polícia Federal, o Andrei Rodrigues, né, que foi nomeado pelo governo atual, mas que agora, Diretor-geral. diante das situações, ele está sendo visto como traíra. Estão achando que quem está, de certa forma, caboetando ou colaborando para que todas as coisas venham à tona é o próprio Andrei Rodrigues. E aí, o que é que acontece? Já se cogita no Supremo Tribunal Federal a exoneração dele para colocar um outro para que possa conduzir o processo. Veja bem, o Supremo Tribunal Federal já está articulando imediatamente, inclusive, Onido, eu queria colocar aqui um áudio
dessa denunciante, né, a jornalista da Globo, a Malu Gaspar, que ela é quem mais tem feito as denúncias acerca de tudo isso, e ela fala justamente disso, porque quando o Bolsonaro quis colocar lá o diretor da Polícia Federal lá, que foi para o exterior agora, até esqueci o nome O dele, Ramagem. não conseguiu colocar, né? E não conseguiu colocar. Agora, o Lula empossou o dele. Só que o Supremo agora quer fazer intervenção. Aí a Malu Gaspar fez uma fala que eu queria que a gente ouvisse aqui junto. Olha o que ela fala aqui, ó. O André Rodrigues e botar um diretor da Polícia Federal amigo ou que se dobre aos interesses do Supremo, é esse o acordo? Eu não estou entendendo, então. Mas É isso. não Então é só é o isso. bolsonarismo com a arroba do Supremo. É o que o bolsonarismo falava com a arroba do Supremo. É só trocar. Quem tem vontade de fazer isso. Quando o Bolsonaro queria mandar na Polícia Federal, era golpismo. Agora o Supremo quer mandar na Polícia Federal, chama como? É complicado isso, porque nós estamos falando de uma instituição querendo mandar na outra instituição porque não está contente com o avanço do trabalho correto que aquela instituição está fazendo. Então não dá para entender o que o Supremo quer. O Supremo quer continuar. Dá para entender o que o Supremo quer? Óbvio que dá para entender. Dá para entender que eles querem pairar acima de tudo e de todos. Mas Assim, isso não é é importante possível a gente- numa democracia. Olha para você ver a que nível está, que nós sabemos que a Rede Globo foi uma das que mais cooperou para a prisão do Bolsonaro, para a invenção do 8 de janeiro, para a Débora do Batom não ter o direito de sair. A Globo cooperou com tudo isso e agora a Globo já percebeu que se permanecer desse jeito, o pau vai torar inclusive para cima dela. E viu já como o Supremo agiu quando o Bolsonaro era presidente, que não permitiu colocar como presidente da Polícia Federal o Ramagem. ex-deputado, né, que Ramagem. viajou, me perdoa, agora fugiu o nome dele aqui, que é até um amigo que viajou lá, que fugiu lá pelo Suriname, foi pro exterior. Ramagem. Mas agora, e não permitiu, colocou o deles, né, colocou o que ele queria, aí o Lula veio, nomeou o Andrei, e agora tá achando que o Andrei é o traíra, e estão querendo tirar o André Rodrigues e colocar o outro para que faça a vontade deles, ou seja, agora eles já perceberam que não tem mais o que esconder, estão precisando de um agente federal que não mostre as corrupções criadas por eles mesmos. Só para deixar bem claro aí, tá me ouvindo aí, Frank? É o Ramagem, tá? Ramagem, exatamente. Ramagem. Ramagem, que foi com a esposa para os Estados Unidos. A esposa que é uma Isso. procuradora do governo aqui brasileiro, e foi bloqueada a conta dela. Ela que não é investigada, nada. O Alexandre bloqueou a conta bancária dela, entendeu? Aonde ela foi junto com ele, mas não tem nada a ver, ela não é investigada. Poderia bloquear também a conta do Xandão, já que dele e da mulher, né, já que está sendo envolvido nessa organização aí do Workário, podia ser bloqueado também, pra ele sentir na pele como é que funciona. Bora ver o que vai acontecer essas investigações mais na frente. Olha, pra gente terminar esse assunto aí do Workário, a Inês colocou umas imagens de uma festa que eles fizeram aí, Sim. né. Foi o que essa festa, Inês? Essa Explica. festa foi o noivado dele com uma influencer digital. Isso foi em Roma, num palácio ali de Roma. E parece que essa festa aí, segundo aí, custou 22 milhões essa festa de noivado. Agora imagine um cidadão que gostava de luxo e poder, está agora enjaulado. Ele deve estar ficando, confere isso que o Tá Frank fala, ficando né? louco, Tá né? ficando louco ali. Olha só a festa dele aí, regada aí a muito vinho caro, a muito uísque caro e também charutos, né, que eles gostam, parece de charutos cubanos. Charuto. Charutos caros, o homem era caro, né. É, o homem gostava do luxo, né, Teve esse aí com o dinheiro dos teve um outros, mano. banqueiro, que disse assim, um banqueiro que falou, parece que para o dono da Rede TV o seguinte, conversando com ele, disse assim: "O diferencial desse cidadão para mim, é que ele soube aproveitar o dinheiro". Ah. E sabia aproveitar mesmo, olha só. Bora finalizar o programa, passamos até do tempo já do horário, mas a gente tem mais um tema para discutir aqui, porque os Estados Unidos discute classificar PCC e CV como narcoterrorismo.
terrorista. Eu vou deixar essa para o Frank para começar, a gente finalizar por aqui. Frank, narcoterrorismo, e parece que o governo Lula não quer isso, está defendendo essa classificação para que não aconteça pelos Estados Unidos e está tentando até marcar uma audiência com Trump. Confere. Pois é, Nildo, confere, e tá ficando muito feio para o governo Lula, porque como é que ele vai defender o que nós brasileiros sabemos que vemos sofrendo o tempo todo com essas organizações criminosas? O Comando Vermelho e o PCC já colocaram o terror em vários estados brasileiros, colocam até hoje. Já atacaram fogo em ônibus aqui na Paulista, em São Paulo, em todo que é lugar. O Fortaleza virou um campo minado de guerra e de crimes, e de drogas, de tráfico, e de prostituição, e de estupro de vulnerável com essas organizações. E o pior, essas organizações trabalham livremente com o dinheiro e investem. Israel descobriu que boa parte desse dinheiro era investido no Irã e no Hamas, né, principalmente no Hamas, para patrocinar o crime. Então eles colocaram essas organizações criminosas como terroristas porque eles financiam sim um terror. Agora Lula está lá buscando defender essas organizações. E eu vou dizer mais para você, Nildo, veja bem, como defende. Ele começou a falar que o Brasil é um país de paz, que o Brasil não tem bomba atômica, o Brasil não tem guerras. Só que o que eu acho interessante, eu vou dar um dado aqui, a guerra de Israel com o Irã e com o Hamas, em 2025 e 2026, morreram lá na guerra 1.200 pessoas, né? Já do começo para cá. E no Brasil, só no ano de 2026, 2025, morreram 34 mil pessoas devido ao crime organizado. Ou seja, o crime organizado no Brasil mata 30 vezes mais do que a guerra. Então, para que bomba atômica? Nem precisa bomba atômica para acontecer o que acontece no Brasil. E como esse presidente, que foi proibido na época da campanha dizer que ele tinha unificação com o crime, como ele agora vai lá defender que não classifique como criminosos, ou seja, como organização terrorista, o PCC, o Comando Vermelho e tantas outras facções que estão destruindo o Brasil. É só qualquer um brasileiro entrar no Rio de Janeiro e ver aquelas comunidades dominadas, onde não entra um cidadão de bem, não entra um policial, e uma criança, uma menina que entra, o cara chega lá para ela e diz, olha, ela tem 13 anos, e diz assim, ó, essa aqui é minha, leva, estupra, e o pai não pode falar nada. Complicado, né? Complicado demais, Inês. Bem, o Lula ele diz que ele cita risco de invasão, porque ele sabe que os Estados Unidos já ameaçou. O Trump já deu uma fala aí, ele já ameaçou, ele disse que se preciso, ele vai usar mísseis na América E Latina. já aconteceu alguma Isso. coisa nesse final de semana? Foi, no final de semana ele parece que explodiram ali um lugar onde se fabricava ali drogas ali, e Na realmente Colômbia. na Na Colômbia. Colômbia, né? Ou seja, eles vão usar a força bélica militar mesmo na América Latina, e o Lula está preocupado nisso, está muito preocupado. E um detalhe aqui só para a gente encerrar, que o Lula também está preocupado com essa questão do Alexandre de Moraes, digamos, dele sair dessa relatoria e os presos do 8 de janeiro serem anulados, tudo aquilo, os militares estão indo para cima dele, tá entendendo? Do Lula. Insatisfeitos Os com o Lula, militares estão indo para cima do estão Lula. insatisfeitos com o Lula por causa dessa questão, porque colocaram generais de 4 estrelas na cadeia, e eles estão preocupados como é que vai ficar essa situação. Você tá entendendo? Porque se todos os crimes do Moraes aí forem realmente ali constatados que era ele falando com o Vorcaro, todo aqueles que ele condenou pode não ser mais válido essas condenações. Você tá entendendo? Aí os militares estão preocupados. Entendi. E ele teve até uma reunião, parece com uma cúpula ali dos Aconteceu, militares. parece Sim, não, aconteceu. Vamos lá para o aconteceu. Frank para agradecer a presença dele no nosso programa. Frank, os militares falaram mais ou menos assim para a gente encerrar, né? Chegaram, olha, Lula, é o seguinte, desde quando você assumiu, a gente deixou a sacanagem rolar, acontecer tudo, mas o negócio está ficando complicado porque parece que vai vir intervenção externa. Então bora se organizar por aqui para que não haja essa intervenção externa. Os militares também já estão colocando já a pressão, né?
Ô Nildo, é verdade assim, os militares chegaram para o Lula e disseram: "Olha, tem um monte de gente preso sem provas, pessoas que morreram na cadeia sem ter o direito de cuidar da própria saúde. Tem aí o Felipe, né, que Martins. não viajou e foi preso por não ter viajado, tem lá o outro delator lá, o menino que era o guarda de honra do Bolsonaro, que também fez uma delação sem provas, e o Exército respeitou todas as ações do Supremo. Que se dane, vai lá. Agora, com provas, o Supremo está aí sendo condenado com provas de crime de roubo, de corrupção, de desvio de falas, WhatsApp, documentos, contratos de bilhões. E aí ele pega, o Exército está dizendo: "E aí, Lula? O que é que vai ser feito? Você tem que ver alguma coisa, porque se nós não intervirmos, aí sim, os Estados Unidos pode intervir, e com razão. E eu quero saber qual a sua atitude como presidente da República, que nós estamos respeitando, porque nós não queremos a bagunça, nós queremos a lei e a ordem, mas como é que vai ser feito a lei e a ordem dessa forma em que criminosos estão livremente soltos, abertos, trabalhando, e pessoas do bem estão presas até hoje? Essa é a realidade, entendeu, Nil? Frank, obrigado, hein, pela sua participação aí. Tchau, tchau para você. Tchau, tchau. Vamos lá, Inês. Tchau, tchau. Tchau, tchau, uma boa noite e até o próximo, né? Então vamos embora. A gente agradece a sua audiência. E aqui tem um QR Code para você ser membro do grupo Vias de Fato da TV A Crítica, que é um grupo que eu tenho no WhatsApp, tá bom? Paga nada. Venha para cá e venha fazer parte do nosso grupo e venha me trazer muita informação. Tchau, tchau, Brasil!